Boa noite, gente. Boa noite você que está em casa. Boa noite quem está aqui ao vivaço com a gente. Estamos começando mais uma aula do Alicerce TV. Nossa turminha G3, certo? E a nossa aula de hoje, ela vai ser de descoberta. Vamos aprender com a gente? Vamos nos apresentar, galera. Para quem não nos conhece, meu nome é Lara e eu sou professora de leitura. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática. Vamos lá? Pessoal, hoje, na nossa aulinha de descoberta, nós vamos conhecer a cultura e a história da civilização asteca. E para isso, eu peço que vocês peguem lápis, caderno e borracha, tanto quem está aqui com a gente agora, quanto você aí de casa, para fazer anotações, pegar as maiores curiosidades, as mais interessantes que você achar, tá certo? Então, vamos lá, dá tempo. Gente, para o nosso momento mindfulness, vou falar para vocês que o mindfulness, ele pode ser tudo que nos leve à atenção plena. Vocês lembram, né? Estão cansados de saber que é isso que significa na literalidade mindfulness, a atenção plena. Tá, professora? Como assim a leitura pode nos levar à atenção plena? Gente, tudo. Quando você concentra e canaliza seu foco, você consegue atingir serve de instrumento para que você alcance a atenção plena. Então, olha aqui o que está escrito, ó. A leitura, assim como as histórias favoritas e a gargalhada entre amigos, tem a capacidade de levar o leitor a outro mundo. O que seria a leitura de uma crônica descontraída de um jornal, senão a tentativa de fuga do leitor do mundo caótico e dos problemas que o perseguem? A leitura, aplicada para o propósito da atenção plena, é o próprio mindfulness. E é isso que iremos fazer hoje, tá, pessoal? Olha aqui o Garu falando. Prestem bastante atenção na interpretação da crônica No Restaurante, de Carlos Drummond de Andrade. E aí eu quero que vocês imaginem, ó. Imagine um cara que trabalha no escritório, que está cansado, que vive a vida na correria daquele dia a dia, e o único tempo que ele tem digamos, aquele horário do almoço em que ele sai do escritório, vai para uma lanchonete ou para um café, come ali rapidinho, respira, depois volta para o vucu-vucu, para a correria do dia a dia, né? Quando esse cara ele entra na lanchonete, ele pega o jornal e ele lê uma crônica descontraída, ou ele lê uma história em quadrinhos ou qualquer coisa que o distraia, né? Que dê uma paz na mente dele, o que ele está fazendo é saindo dos problemas do dia a dia dele, né? Saindo da correria e relaxando. Vocês conseguem ver um pouco do mindfulness dentro dessa atividade? Quando ele esquece todos os problemas que estão ali em volta dele, ele foca 100% da concentração naquela leitura, naquele diálogo. É essa a proposta do mindfulness de hoje, tá? Eu vou ler essa crônica do Carlos Drummond de Andrade, No Restaurante, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção na história, porque ela é uma história divertida, e ela é uma história sobre a juventude mais jovem que nós temos, as crianças, tá? Professora? Oi? Sabia que o nome da minha escola era Escola Carlos Drummond de Andrade? E é? Aham, era. E que eu não estudo mais lá. Mas na época que eu estudava era Carlos Drummond de Andrade. Bacana. Legal, uma homenagem bonita. Vocês estão vendo o que na tela? Um PDF. Vocês estão PDF vendo aí? não. Arquivo. Esqueci o nome desse trem. O quê? Esqueci o nome desse trem onde tá mostrando. É PPT. Vocês estão vendo o PPT do Mindfulness, é? É PPT isso. Aham. Então. Vocês estão vendo.
estamos no restaurante, alguma coisa assim, o texto escrito no restaurante. Ah, é o Quero texto, né? lasanha? Tá Exclamação. aparecendo. Bom, Isso, perfeito. Pronto. Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a leitura, mas eu vou parar de compartilhar para que vocês prestem atenção na interpretação, na história, na realidade, tá? Então, só observe. Quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher, 4 anos no máximo, desabrochando na ultra mini saia, entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a operação jantar, que é ou era da competências dos senhores pais. Meu bem, vem cá, quero lasanha. Escute aqui, querida. Primeiro, escolhe-se a mesa. Não, já escolhi. Lasanha. Que parada, lia-se na cara do pai. Relutante, a garotinha condescendeu em sentar-se primeiro e depois encomendar o prato. Vou querer lasanha. Filhinha, por que não pedimos camarão? Você gosta tanto de camarão? Gosto, mas quero lasanha. Eu sei que você adora camarão. A gente pede uma fritada bem bacana de camarão, tá? Quero lasanha, papai, não quero camarão. Vamos fazer uma coisa? Depois do camarão, a gente traça uma lasanha. Que tal? Você come o camarão e eu como a lasanha. O garçom aproximou-se e ela foi logo instruindo. Quero lasanha, o pai corrigiu. Traga uma fritada de camarão para 2, caprichada. A coisinha amuou. Então, não podia querer? Queriam querer em nome dela? Por que é proibido comer lasanha? Essas interrogações também se liam no seu rosto, pois os lábios mantinham reserva. Quando o garçom voltou com os pratos e o serviço, ela atacou. Moço, tem lasanha? Perfeitamente, senhorinha. O pai, no contra-ataque. O senhor providenciou a fritada? Já sim, doutor. De camarões bem grandes? Daqueles legais, doutor. Bem, então, me vê um chinite, e para ela, o que você quer, meu anjo? Uma lasanha. Para ela, traz um suco de laranja com o choupinho professora, e os... Oi, ainda tá vendo a tela. ainda tá na tela? Tá compartilhando? Não. Não estava compartilhando. É para vocês imaginarem, pessoal, não é para ler. Ah, tá. Pois é. Então, o pai continua, né? Bem, então, o que você vai querer, meu anjo? Uma lasanha. Traz um suco de laranja para ela. Com o choupinho e o suco de laranja, veio a famosa fritada de camarão, que, para a surpresa do restaurante inteiro, interessado no desenrolar dos acontecimentos, não foi recusado pela senhorita. Ao contrário, papou-a e bem. A silenciosa manducação atestava ainda mais uma vez no mundo a vitória do mais forte. Estava uma coisa, hein? Comentou o pai com um sorriso bem alimentado. Sábado que vem a gente repete, combinado? Agora lasanha, não é, papai? Eu estou satisfeito. Uns camarões tão geniais. Mas você vai comer mesmo? Eu e você, tá? Meu amor, tem de me acompanhar, ouviu? Pede a lasanha. O pai baixou a cabeça, chamou o garçom, pediu. Aí, um casal na mesa vizinha bateu palmas. O resto da sala acompanhou. O pai não sabia onde se meter. A garotinha, impassível. Se, na conjuntura, o poder jovem cambaleia, vem aí, com força total, o poder ultra jovem. E essa é a crônica, pessoal, do Carlos Drummond de Andrade. O que vocês acharam da historinha? Legal. Então é isso, gente. Vocês se lembram do último conteúdo desta matéria?
de descoberta, nós aprendemos sobre a Sim. civilização antiga romana, civilização romana antiga, né? E hoje nós vamos aprender sobre a história e as curiosidades sobre o Império Azteca, tá? Voltando aqui para nossa terrinha, né? Para nossa América, continente americano. Pessoal, vou pedir a vocês que anotem 2 curiosidades importantes sobre a aula de hoje, sobre o Império Azteca, tá? Vou pedir que vocês anotem agora, durante a explicação dos slides, e no vídeo que eu irei passar no bloco 2. Porque a nossa atividade de retrospectiva será vocês falando sobre as 2 características mais interessantes que vocês acharam do Império Azteca. Então, já vou deixando logo aí a deixa para vocês anotarem aquilo que mais despertar a atenção e curiosidade de vocês, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Joana, você pode começar lendo para a gente sobre essas informações gerais do Império Azteca? Posso sim. O Império Azteca foi formado pela união de diferentes grupos étnicos nômades, que uniram-se e fundaram a cidade de... Não vou ler esse nome. Antiga capital da civilização, localizada onde é a atual cidade de México. Sua duração data de 1325 até 1521, quando foram exterminados pelos espanhóis. Estima-se que existiram cerca de 400 mil pessoas no auge do Império. Essa população tinha uma língua em comum. O Náhuatl. Não sei falar o nome disso. O Império era composto por várias cidades e estados que possuíam, cada uma delas, seu próprio rei. Todavia, quando os espanhóis atracaram, o Império respondia a um chefe. Montezuma, o imperador azteca. Boa, obrigada. Vamos lá. Aqui, pessoal, é um pouco sobre a arquitetura pré-azteca, tá? Como a Joana leu, os astecas, eles remontam ao período, né, antes dos colonizadores espanhóis aqui na extermínio dessa civilização, ela veio com a chegada dos espanhóis. Mas, antes mesmo do Império Azteca ter o seu sucesso, né, crescer e ser o que se tornou, existiam sociedades pré-aztecas que construíram arquiteturas gigantescas e belíssimas. E essa arquitetura, essa arte, né, toda essa construção feita por pré-colombianos, né, por civilizações que viveram antes mesmo do Império Azteca, foi absorvida pelos astecas. Então, essa cidade, onde fica essa pirâmide do Sol e onde vai ficar também a pirâmide da Lua, que a gente vai ver já já, ela foi feita por civilizações pré-astecas, e quando os astecas chegaram lá, eles achavam que essas pirâmides tinham sido construídas por gigantes. Então, eles tinham um maior respeito por essas pirâmides e acolheram elas, né? Fica numa cidade que fica a poucos quilômetros da capital do Império Azteca. Camila, você lê para a gente aí o que a Ali, com seu mapinha com X no México, está falando? Esta é a pirâmide do Sol. Ela é considerada a terceira maior pirâmide do mundo, com 60 metros de altura e 225 metros de lado da base quadrada. Acho que é isso. Ela é feita de tijolos e terra e foi construída no século II, isso. Essa pirâmide localiza-se em Teotihuacan. Na verdade, foi construída antes dos astecas. Quando os astecas chegaram lá, consideraram o local como sagrado por acreditarem ter sido construído por gigantes. Eu falei que tinha a pirâmide do Sol, né? E tem também a pirâmide da Lua. Aí, essa imagem é uma pessoa que está em cima da pirâmide do Sol e fotografou a pirâmide da Lua. Calcular. Então, Kai, você pode ler? Aquela ali do fundo da pirâmide da Lua, sendo avistada a partir da pirâmide do Sol. Esta segunda pirâmide possui 42 metros de altura, 1.600 metros quadrados de área da base. Teotihuacan.
fica a cerca de 500 metros da cidade do México, a sede do Império Azteca. Esses monumentos permaneceram intactos porque foram descobertos pelos espanhóis, né? Porque Que não eles foram, né? dizimaram a América. A população asteca. Gente, quando os espanhóis eles conseguem derrotar o Império Azteca, eles destroem boa parte da cultura que foi produzida por esse império, né? Essas pirâmides e toda a cidade, porque isso não são só as pirâmides, tá? Aí é uma cidade inteira que tem alguns quilômetros, inclusive. Os espanhóis não destruíram porque eles não descobriram, na realidade. Ela ficava afastada, né? 40 quilômetros, foi isso que leu? Acho que sim. A cerca de 50 quilômetros da cidade do México, e não foi descoberta pelos espanhóis. Então, ela continua intacta por causa disto, né? Algumas evidências já sobre a cultura do Império Azteca foi destruída e a gente nunca teve notícia. Olha só, Juan, aqui a gente tem, na América, 2 pirâmides de base quadrada, né? Dava até para fazer uma aula de matemática. Partiu calcular o... Partiu calcular. Na pirâmide do Sol, a gente tem a informação do lado da base. Na pirâmide da Lua, a gente já tem a área da base, né? Da pirâmide. E aí, gente, qual que é a área da base da pirâmide do Sol? Brincadeira. Mas vamos lá. Olha a grandiosidade. A pirâmide da Lua, pessoal, ela é um pouco menor que a pirâmide do Sol, mas a visão dela dá para o sítio arqueológico da cidade onde ela se encontra. Então, a visão da pirâmide da Lua é mais bonita até do que a visão da pirâmide do Sol, por causa da localização dela, tá? Lembrando que isso aqui foi construído no século II, antes mesmo do Império Azteca, mas foi agregado por esse império e devia ser, né? As pessoas que construíram isso no século II deveriam ser antepassados dos próprios povos nômades que formaram o Império Azteca, tá? Então, olha que bacana. E aqui eu vou trazer um pouco de informações sobre o fim da civilização. Galera, mais informações a gente vai ver no vídeo no bloco 2, tá? Mas vamos ver aqui um pouco sobre o fim da civilização azteca. Mariana, você pode ler esse slide? Havia uma lenda entre os astecas de que um grande deus iria chegar pelo mar. Assim, quando a frota dos espanhóis, liderada por Hernán Cortés, aportou na cidade do México, o imperador asteca, de início, pensou que eram deuses e os recebeu dando vários presentes. Apesar de estarem em menor número, os espanhóis disseminaram entre os nativos doenças contagiosas como varíola e gripe, que mataram cerca de metade da população de Tenochtitlan, que não possuía corpos para deter os vírus. Além disso, nas guerras que tinham lugar demais, os espanhóis aliaram-se a povos inimigos dos astecas na região, como os totonacas e os tlaxcaltecas. A dominação dos astecas foi sangrenta e os espanhóis, ao vencerem a guerra em 1521... Boa. Falhou um pouquinho aí a internet, não sei se foi a minha, se foi a da Mariana, é a mesma. Tem hora que fala num, tem hora que fala no outro. Mas eu entendi, mais ou menos. Então, pessoal, aqui a gente fala um pouco sobre o fim da civilização asteca, né? A frota dos espanhóis era de cerca de 500 homens, bem menor do que a população asteca que vivia lá, né? Salvo engano, eu não vou saber precisar essa informação, mas a cidade principal asteca, a capital, contava já com cerca de 400 mil pessoas. Então, um exército de 500 pessoas não faz nem cócegas, né? E mesmo assim, os espanhóis conseguiram derrubar os astecas. Como? Por causa de alguns fatores. Primeiro, eles não foram detidos logo quando eles chegaram, por causa dessa lenda. Por causa dessa lenda asteca de que eles acreditavam que viriam deuses pelo mar.
Então, quando os espanhóis chegam pelo mar, a ideia que os astecas tinham inicial era que eram amigos. Então, eles receberam os espanhóis, o imperador asteca chegou a dar presentes, né, aos espanhóis, chegou a acolhê-lo, colocá-lo dentro da cidade, né, para depois perceber quais eram as reais intenções espanholas de colonização, de sequestro de riquezas, né, de escravização das pessoas, enfim. Outro fator que contribuiu para o fim do Império Azteca é que os espanhóis, quando eles chegam nas Américas, eles trazem consigo uma série de vírus que, assim como os nativos, os índios brasileiros, os astecas também não tinham proteção genética, não, proteção de anticorpos, né, contra esses vírus. Então, houve uma disseminação em massa de varíola, houve uma disseminação de gripe que matou metade da população asteca. Não foi pouco, né? Foi metade. E, além disso, o que acontece? Os espanhóis, eles tinham um poderio militar, né, armas, bem mais avançadas. Eles tinham canhões, né? Eles tinham armas de metal, certo? Cavalo. Vocês vão ver no vídeo que o cavalo, ele, na civilização asteca, o cavalo, ele não é domado. E quando os astecas veem os espanhóis chegando sobre os cavalos, aquilo surte um efeito psicológico muito grande entre os próprios astecas, porque eles não eram acostumados a ver aquilo. Então, tudo isso foram fatores que contribuíram para o fim da civilização asteca. Aliado a isso, né, a própria civilização asteca cobrava vários impostos, né? Eles dominavam também outros povos de regiões das proximidades, e eles dominavam esses povos, cobravam altos impostos. Então, os espanhóis, eles se aliaram com essas pessoas que viviam ao redor do império, que eram dominados pelo Império Azteca, numa promessa de entregar o poder posteriormente a eles, né? E o que fez com que o exército espanhol aumentasse gigantescamente, porque ele era composto, em sua maioria, dos próprios povos americanos, que eram rivais à população asteca. E, ao final, quando houve a guerra, né, quase que uma guerra civil, os povos americanos se matando, os espanhóis não mantiveram a sua promessa e não deram o poder e as terras às pessoas que se voltaram contra o próprio Império Azteca, né? Então, essa foi um pouco da história sobre essa civilização. Espero que vocês estejam anotando aí as informações. Vocês têm alguma dúvida acerca do Império Azteca? Vi que o Caio levantou o braço. Pode falar, Caio. Não é o Caio, não, professora. Eu que perdi. Eu falei que tinha dúvida. Não, eu levantei o braço aqui, só que eu levantei sem querer. Ah, tudo bem. Pode falar, Nicolas. Eu tenho a dúvida na parte como que eles adoeceram. Então, o continente europeu, ele foi um continente que passou por várias crises, né? Passou por pestes, passou por doenças, e essas doenças são características do continente europeu. Quando eles vêm para o continente americano, né, e começam a ter contato com pessoas que nunca tiveram contato com aquela doença, eles transmitem essas doenças para eles. Só que tem uma diferença. Os povos latino-americanos não tinham anticorpos para se proteger dessas doenças. Então, quando eles pegam a varíola ela ataca de uma forma muito mais forte e mata, dizima metade da população. Certo? E aí, como eles não tinham defesa, nem tinham remédio, porque eles não conheciam a doença, nem tinham vacinas, eles não tinham como se proteger. A gente viu, até em aulas passadas, né, sobre a cultura indígena, que às vezes, muitas vezes, na realidade, a disseminação de doenças pelos colonizadores, ela era proposital, feita de propósito. Aqui no Maranhão, na época da colonização, né, na época bem do começo da colonização, teve aldeias que foram dizimadas porque os portugueses entregavam roupas para os índios contaminadas com doenças. E aí, como essa população não tinha defesa,
né, o organismo deles não conhecia a doença, não tinha como se proteger, eles morriam aos milhares. O genocídio, né? O Tá. extermínio. Isso aconteceu também com os Massacre. astecas. Tá bom? Tipo, Mais alguma dúvida? digamos um massacre, isso? Sim, o massacre. Gente, A dúvida também é por que eles não desconfiaram antes dos espanhóis? eles desconfiaram depois, né? De início, eles não desconfiaram porque havia uma lenda entre os astecas de que deuses viriam pelo mar. E aí, quando Então, os eles eram espanhóis... politeístas. politeístas, né? Os espanhóis, quando eles chegam pelo mar, nas suas embarcações, né, que são totalmente desconhecidas para o povo latino-americano daquela época, eles imaginam que só poderiam ser deuses, né, de início. E aí, quando eles trazem para dentro da cidade, recebem, né, de forma receptiva, bem recebida esses espanhóis, e colocam eles dentro da cidade, os espanhóis estão vendo toda a dinâmica do que está acontecendo ali por dentro. Mas aí depois sim, os astecas perceberam as reais intenções dos espanhóis e travou-se guerras sangrentas. Tanto é que o Hernán Cortés, ele perde na primeira batalha, e aí ele volta, ele sai da cidade asteca, e ele volta com um exército reforçado, tanto pela Espanha, quanto pela população que era dominada pelos astecas, que se volta contra o imperador, na esperança de que os espanhóis iriam entregar depois o poder nas mãos dessas pessoas. E como Coisa que eram não aconteceu. os reis lá, os imperadores? Eles vestiam com qual roupa mesmo? Era de onça, sei lá? Eu não sei como que era a vestimenta, mas assim, como que funcionavam as cidades-estados, né, asteca? Parecido como funcionavam os incas, que a gente viu numa retrospectiva passada. Sim, Os estados, as na parte cidades eram da- cidades autônomas, cidades-estados. tá. Cada cidade-estado tinha seu rei, né? Sim, na Mas parte já na época da... Pera ainda, Nicolas, deixa eu terminar a explicação. Mas na época final, quando os espanhóis chegam, todo o império reconhecia a figura desse cara aqui, cadê? A figura de um imperador só, né? Que é o Montezuma, que foi o último imperador do Império Azteca, tá? Mas existiam, sim, as cidades-estados, que eram, de certa forma, independentes. Lembrem-se que eram povos de etnias diferentes, né? Então, eles tinham sua certa autonomia dentro de suas cidades. Então, é isso. Gente, se você de casa ficou com alguma dúvida, a gente vai ter o bloco 2 para falar um pouco mais sobre o Império Azteca, tá? Se persistirem as dúvidas, mandem para a gente que a gente vai responder. Vocês estão preparados para a gente retomar a nossa aulinha? E aí, você de casa está preparado? Você que está aqui com a gente está preparado? A gente vai começar. Retomar, né? Então, vamos lá. Gente, vamos ver esse vídeo, tá? Sobre a história do Império Azteca. E aí, continuem, hein? Se vocês tiverem feito só uma anotação de curiosidade no bloco 1, faça a segunda anotação agora no bloco 2. Se não tiver feito nenhuma anotação até agora, corre, que só tem um vídeo para fazer essa anotação, tá? E olha só, após assistir ao vídeo, diga para nós o que você achou de mais interessante do Império Azteca. A gente vai fazer isso na retrospectiva. Você gostou do vídeo, dos slides com as curiosidades? Vamos ver, né? Agora sim. Sejam bem-vindos ao Neurologia de História. Meu nome é Felipe. Pode avançar uns 30 segundos. Professor. Boa. Descubra o verdadeiro nome dos astecas nessa Neurologia sobre astecas e o México pré-hispânico. As culturas do México não limitavam ou definiam as culturas nativas. Ah, não, por favor, volta, perdão, vou pedir para outro vídeo. Apenas Volta do início. Desculpa. Vai deixar do início mesmo. Astecas. E descubra o verdadeiro nome dos astecas nessa Neurologia sobre astecas e o México pré-hispânico. O território onde hoje está o México foi lar de muitas civilizações e culturas, várias delas conhecidas até hoje, como os chamados de astecas. A atual capital, a Cidade do México, está inclusive localizada no mesmo lugar onde era a antiga capital asteca, na região da Mesoamérica.
E as fronteiras do México não limitavam ou definiam as culturas nativas. Não existia um México, ou apenas um império nativo, mas diversas civilizações com laços em comum, de idiomas, de costumes e de comércio. Além da Mesoamérica, outras duas regiões importantes eram a Oásis América, o noroeste do atual México, fronteira do Golfo da Califórnia, com povos agrícolas sedentários, e a Árido-América, nordeste do México, e a região do Texas, com povos menos assentados, como os Apache. E por que falamos em povos no plural? Pois os que chamamos de astecas eram apenas uma das várias culturas locais. Em um período de quase 4.000 anos, tivemos 5 culturas principais. Dentro de cada período, vários grupos menores, que faziam comércio, alianças e guerras uns com os outros. Primeiro foram os Olmecas, cuja civilização influenciou tanto as culturas do México quanto os Maias, que veremos em outro Nerdologia. O principal centro cultural dos Olmecas ficava na atual São Lourenço, no estado de Veracruz. Dos vários grupos descendentes dos Olmecas, um de destaque foi o dos Zapotecas, na região de Oaxaca, e outro foi o de Teotihuacan, nome de sua capital e hoje um dos principais sítios arqueológicos do mundo, com as pirâmides do Sol e da Lua. Por volta do século III, a cidade era uma das maiores metrópoles do mundo, com mais de 100.000 habitantes e com um complexo urbanismo. A cidade era planejada, já tinha apartamentos residenciais e sistemas de abastecimento de água. Embora a cidade tenha entrado em declínio, a influência política e econômica de suas dinastias durou um milênio, por todo o México e pela América Central. No século VIII, ganham destaque os chamados toltecas, que eram originários do deserto do Nordeste, com o ingrediente guerreiro presente em sua cultura. Finalmente, vieram os mexicas. Eles também eram originários do deserto e eram chamados pelos povos do Vale do México de chichimecas, algo com um significado similar ao bárbaro romano. Os mexicas são os que nós chamamos de astecas, mas esse nome é moderno, não era usado na época, nem pelos espanhóis. Além de mexicas, eles também eram chamados de náhuatl, o idioma deles. E nesse idioma, os mexicas diziam que sua terra ancestral, ao norte, se chamava Aztlán. Dessa referência que veio o termo astecas, povo de Aztlán. E, novamente, todas essas civilizações influenciaram umas às outras. Muitos aspectos da sociedade asteca foram adaptados ou assimilados de culturas anteriores, especialmente da de Teotihuacan. Em 1427, foi estabelecida uma confederação de 3 cidades-estados, a Tripla Aliança ou Império Azteca. As cidades eram Tenochtitlán, a cidade-estado dos mexicas, onde hoje está a capital do México, Texcoco e Tlacopan. Em apenas algumas décadas, os mexicas subjugaram a maioria dos rivais regionais e governavam grande parte do México Central. O Império Azteca era um império tributário. Ele dominava cidades-estados dos outros povos nativos, vários falantes do mesmo idioma, e implantava governantes amistosos dos povos conquistados. Seus guerreiros de elite eram os guerreiros jaguar, que usavam peles de onça e outros adornos. Exigiam tributos como produtos e o serviço militar de guerreiros, e estabeleciam alianças por casamento e por família entre as dinastias governantes, e impunham a ideologia imperial central às outras cidades. Ou seja, o Império Azteca não era uniforme, mas um núcleo central que governava diversas etnias de nomes que, se eu tentar falar, vocês vão tirar sarro. Os cerca de 100.000 mexicas governavam cerca de 10 milhões de pessoas, e cada grupo tinha sua nobreza e seus plebeus. O alcance de cada grupo era reduzido, pois não existiam animais domesticados, o que influenciava nas distâncias para comércio e conquista. E foi essa variedade de povos que causou a queda do Império Azteca. A primeira expedição espanhola, liderada por Hernán Cortés em 1519, foi derrotada pelos astecas. Os espanhóis bateram em retirada do Vale do México e formaram um exército formado por guerreiros dos povos sob o domínio do Império Azteca, que viam os espanhóis como meio de se libertarem do poder dos astecas. Nos 2 anos de guerra, o exército era formado por cerca de 3.000 espanhóis, com até 200.000 aliados nativos, principalmente os tlaxcaltecas. A conquista espanhola foi marcada pela violência, com a tortura e morte do último imperador azteca e da família imperial, e também com massacres realizados durante festas religiosas nativas. Em 13 de agosto de 1521, a capital caiu, e claro, o acordo com os tlaxcaltecas não foi mantido, com a imposição do domínio espanhol. Um fator importante dessa conquista foi a proliferação de doenças, como já vimos anteriormente.
E, para quem quiser algo voltado à história militar da conquista, tem algumas sugestões aqui embaixo. E por que falamos tanto dos astecas e dos povos nativos do México até hoje? Pois sabemos bastante sobre eles e seu impacto dura até nossos dias. Além das conhecidas fontes arqueológicas, existem fontes escritas próprias dos povos nativos. Se você assiste sempre o Nerdologia de História, você sabe que alguns povos são uma incógnita pela falta de fontes. Além disso, temos os relatos e as codificações feitas pelos conquistadores espanhóis. A principal fonte escrita dos nativos e que foi preservada pelos espanhóis eram os códices, que mistura escrita alfabética e pictórica. Esses desenhos que vocês veem na tela, para desde contar a mitologia, até narrar eventos e fazer a contabilidade de quantas famílias, tributos ou qual a produção de uma região. Inicialmente, eles eram feitos sob peles ou fibras de agave, a planta que serve de base para um famoso produto mexicano, a tequila. Um códice muito importante é o Florentino, de 12 livros, trabalho entre um frade franciscano espanhol e artistas nativos. Ele é importante pois serve de base para as traduções. Os mesmos textos estão em náhuatl e em castelhano. O mais antigo códice preservado é o Códice Grolier, dos Maia, que é do século XI. A riqueza cultural dos povos mexicas era bastante vasta, com avanços e estudos científicos. Na engenharia, temos os templos pirâmide. Na matemática, foram o primeiro povo do mundo a usar o zero e tinham algo parecido com um ábaco próprio. Conhecimento de medicina e de astronomia, com calendários precisos, e todos os meninos mexicas frequentavam a escola, em 2 carreiras. O chamado ensino da prática, em temas militares e administrativos, ou o celestial, em matemática, astronomia e teologia. E antes que perguntem, a mitologia do México, sacrifícios e seus jogos vai ter uma nerdologia própria. E por que eu disse que o impacto dos povos nativos dura até hoje? A sociedade mexicana foi, desde o início da colonização espanhola, uma sociedade urbana por causa do legado dos nativos. Os europeus mantiveram a disposição das cidades, dos bairros, reaproveitaram estradas, sistemas de abastecimento. Ainda em 1551, os espanhóis já fundaram uma universidade no México, devido à existência de grandes cidades desde o período. A estrutura política e de cobrança de tributos também foi mantida. O impacto na culinária, com ingredientes nativos importantes até hoje, e o idioma náhuatl ainda é falado por 1,5 milhão de pessoas, e principalmente a simbologia e a identidade nacional mexicana. A própria bandeira do México é inspirada pela lenda asteca da fundação de Tenochtitlán. Com o governo de Porfírio Díaz, no final do século XIX, o México vai valorizar cada vez mais sua herança indígena, impactado pelas descobertas arqueológicas feitas no período. Os mexicanos vão mudar a sua identidade de um reino católico hispânico para um país multiétnico e sucessor de grandes e orgulhosos impérios nativos. E nos comentários do último vídeo, vocês devem ter feito algumas perguntas interessantes, mas elas serão respondidas apenas na próxima. Obrigada. Beleza. Pois, gente, olha só. Os slides do primeiro bloco e esse vídeo agora do segundo bloco compõem a nossa descoberta, tá? E eu espero que vocês tenham feito as anotações acerca das 2 curiosidades principais sobre esse império, para a gente tratar na retrospectiva. Beleza, então vou colocar aqui o cronômetro, tá? Ó, são 8 perguntas, tá, gente? 8 perguntinhas, 2 de português, 2 de matemática, 2 de habilidades para a vida e 2 de descoberta. Questão 1, 2, nessa ordem. Então, de 1 a 8, vocês vão colocar a questão e o item no caderno, tá bom? Ao final do nosso jogo Perguntados, vocês vão colocar no chat as respostas de vocês, para a gente conferir, beleza? Então, lá vai, hein? Pergunta 1, sobre leitura. A figura de linguagem semântica que faz relações de similaridade entre coisas distintas, sem o uso de termos ou palavras comparativas, é a. Item A, metáfora. Item B, comparação. Item C, hipérbole. Marquem. Próxima. Não é um exemplo de metáfora, minha gente. Item A, carrega o mundo nas costas. Item B, não se esqueçam da rosa. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Ou item C, a vida vem em ondas como o mar. Eu quero que Sim. não é metáfora. A última é uma música, se eu não me engano. É, a B também. A B e a C. Pode dar dica, pode falar? Eu acho que é a Dica, o item B é daquela, a rosa de Hiroshima. Pode Eu falar? acho que é a C, Não, eu acho que não é a pode dizer mais C, nada. Não pode falar, não gente. é- Não pode falar durante o checkpoint. Ok, próxima pergunta. O que é volume? É o contorno de uma figura plana? Item A. Item B. É um espaço dentro de uma figura bidimensional? Item C. É um espaço dentro de uma figura tridimensional? Lembrando que o que é bidimensional é o que tem duas dimensões, e tridimensional é o 3D, 3 dimensões. Próxima. Considerando que o lado de um cubo é igual a L, qual é o valor de seu volume, representado por V maiúsculo? Item A. Volume vai ser igual a lado vezes lado? Item B. Volume vai ser igual a lado vezes lado vezes lado? Ou item C. Volume vai ser igual a lado vezes lado vezes lado vezes lado? Tempo. Sobre os Pode mandar o sonhos. gabarito. Ô, professora. Peraí, tá valendo ainda, Oh, gente. sorry. Quinta pergunta, sobre os sonhos, hein? Habilidades para a vida. Sobre os sonhos de vida. Item A. Não vale a pena sonhar. No mundo agitado em que vivemos, sonho é uma perda de tempo. Item B. Os sonhos são importantes para nos mantermos esperançosos e vivos. Para realizar os nossos sonhos, precisamos traçar metas e objetivos a partir deles. Item C. Todo mundo dorme, mas ninguém nunca lembra dos sonhos. B. Caio, eu vou silenciar você, tudo bem? Ah, é porque eu tinha caído. Eu precisava dar mutada. Mas é porque eu tinha caído aqui, porque o celular tinha descarregado. Mas voltei. Tempo, gente. Próxima pergunta de habilidades para a vida. Vimos hoje. São dicas para manter a atenção e a concentração nos estudos. Item A. Realizar atividades de mindfulness para relaxar e se conectar ao momento presente. Estar em um local tranquilo para melhor direcionar o seu foco e evitar distrações. Item B. Ouvir música enquanto estuda e realizar 4 atividades ao mesmo tempo. Item C. Ficar em um ambiente sujo e cheio de barulhos externos. Ok, e agora descoberta. Primeiro, sobre a civilização romana antiga. E aí, sobre essa civilização romana antiga? Item A. Ela era monoteísta, ou seja, acreditava em um único Deus. Item B. Possui lendas de criação. Uma delas é a de Rômulo e Remo, que foram irmãos gêmeos, resgatados do rio Tibre e amamentados por uma loba. Ou item C. Surgiu depois da civilização grega e não aproveitou seus ensinamentos culturais. Na prática, a cultura romana foi pobre e escassa. Pode repetir? Sim, é sobre a civilização romana antiga. Item A, ela era monoteísta, ou seja, acreditava em um único Deus. Item B, ela possui uma lenda de criação e possui lendas de criação e uma delas é a do Rômulo e Remo, que foram irmãos gêmeos resgatados no rio Tibre e amamentados por uma loba. Ou item C, surgiu da civilização grega e não aproveitou seus ensinamentos. Na prática, foi uma cultura pobre e escassa. Tempo, gente. Última questão. A razão do desaparecimento do Império Azteca é, item A, desconhecida, item B, imputada aos incas que dominaram a região, ou item C, relacionada à dominação espanhola por meio de guerra que matou vários habitantes da região e à disseminação de doenças como a varíola. E aí? Difícil as perguntas ou fáceis? O que vocês acharam? Não deem respostas Fáceis. agora, hein? Achou fácil? Pode mandar no chat o gabarito? Pode. Professor, ô, professora. Oi. Desculpa, interromper. É porque eu só peguei desde a quinta pergunta, porque eu não tava nas outras, então não vou poder mandar, não. Caraca, Caio. Manda a partir da quinta, então. Manda a partir das que você fez.
Galera, mandem as respostas de vocês todas no chat, tá? Boa, o Nicolas mandou, a Joana também. Foi Arthur. Coloquem todas as respostas, ó. Mariana, bota todos os itens, assim, que nem como a Joana e o Nicolas fizeram. Joana, Nicolas, Camila e Mariana Na colocaram as verdade, suas respostas. as duas primeiras foi no chute, porque eu sabia as respostas na hora, mas eu não anotei. Aí eu não lembrava mais. Aí eu fiz o resto. Misericórdia. Foi exatamente isso. Mas vamos lá. Nicolas, Sávio, Caio, coloquem as respostas de vocês. Caio, ainda que só a partir da quinta, tudo bem. Desse lado eu fiquei inconsciente, eu não sabia aquilo. E eu botei a última de matemática. Pois é. Vezes lado. Ajeitar aqui. Esse lado pelos lados? Gente, então, esse foi o nosso checkpoint, tá? A Joana é sempre sortuda, velho. Será que é sorte? Joana, Será que é como atenção à aula? Parabéns, Joana, mas parabéns a todos também que realizaram o checkpoint, tá? E, gente, sobre a retrospectiva, hoje, vamos ler o quadrinho, como sempre, né? Nós conhecemos a cultura e a história do Império Azteca. E também fizemos o nosso checkpoint no formato perguntados. E aí, pessoal, eu quero saber de vocês quais foram as anotações que vocês fizeram sobre o Império Azteca. Vamos lá, Arthur, você quer começar, que você queria falar, né? Eu começar? Uhum. Primeiras damas. Quais foram, o que você lembra que é de mais marcante do Império Azteca? Qual curiosidade você quer falar? Já sei qual é as damas. Aqui tirou 8. Hein, Arthur? Eu não sei se as minhas anotações estão corretas. Tudo bem, não tem problema. Eu posso mostrar, professora, primeiro dele? Já, já. Deixa ele falar as dele, aí você fala as suas anotações. Eu anotei que a civilização azteca é menos antiga do que as pirâmides, Sol e Lua, e elas foram criadas por gigantes. Ah, legal, Arthur. Sim, os astecas acreditavam que as pirâmides do Sol e da Lua tinham sido criadas por gigantes. Eu ainda não acabei. Olha que bacana. Nicolas, o que você anotou? Eu anotei aqui, ó. Fiz meio que um desenho da pirâmide do Sol, como era, e da Lua. Ah, que legal. Mostra aí pra gente. Tá vendo, não? Não, tá para você o celular. Eita. E agora? Ah, agora dá para ver. Aqui, ó. Sol e a Lua. Ah, bacana. Legal. Você fez os desenhos. Gostei. E aqui, ó, motivos daqui, da parte dos astecas serem extintos. Ah, por que meio bacana. de doenças. O que você anotou? Por meio de doenças ou roupas contaminadas, lutas em poucas quantidades de soldados espanhóis. Sim, a maior parte do exército que derrotou os astecas era composto pelos próprios povos da Mesoamérica, né, que tinham sido dominados pelos astecas. Sim. Foi uma aliança feita entre espanhóis e esses povos. Só que, como a gente viu, os espanhóis não cumpriram com o acordo feito, né? Boa, Nicolas, gostei, arrasou. Quem quer falar? Hã?
história do Império Azteca que eu botei. O Império. O, Az- o Az- primeiro. Não. O Império Azteca foi um privilégio da existência para os dias de hoje, entendeu? Por causa das educações. Da Você educação. viu no vídeo que todas as crianças astecas, elas estudavam, elas iam para a escola? Sim. Legal, né? É. Bacana. Valeu. Só que, E aí, as cadeiras deles são feitas de pedra, né? O engraçado é isso, as eu carteiras. não vi. Eu não vi Não, só canto tô nenhum, tá? deduzindo só. Só tô deduzindo. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá, então. Aqui, Camila, quiz. você fez alguma anotação? Ou tem algo que você queira comentar? Que eu vi ali meio no vídeo que tem algum, eu não sei se em alguns lugares, alguma coisa assim, que eles ainda falam a língua asteca. A língua asteca o quê? Desculpa. Era uma coisa assim, que eles ainda falam a língua asteca. Sim, cerca de 1,1 milhão e meio de pessoas ainda falam, né, a língua asteca. Olha que massa, né? Incrível. Boa, Camila. Mariana. Eu acho que o que eu achei mais impressionante, assim, deles é que, tipo, eles tinham água encanada, cara. E, tipo, a gente, eles tinham, tipo, água encanada. Tipo um Tipo, represinho, né? A cidade onde ficam as pirâmides do Sol e da Lua, né, tinham apartamentos residenciais e água encanada. Olha só. Século II. E, tipo assim, em outras civilizações, tipo civilização europeia, isso demorou muito para acontecer, e quando aconteceu, foi um bagulho muito pouco, assim, os canos, assim, que dava doença, de, tipo, sabe? É impressionante esse tipo de informação em civilizações tão antigas, né? Vamos lá. Até Joana. hoje na Europa, ainda tem alguns países que bebem água com, tipo, chumbo, porque nem todas as encanações foram trocadas. Uhum. Vamos lá. Joana, o que você anotou sobre o Império Azteca? Eu posso fazer um adendo sobre o que a Mariana falou? Pode. Rapidinho. A gente poderia estudar um pouco sobre a era vitoriana e a dinastia Tudor, porque também era um negócio muito porco, mas era extremamente legal de estudar. Uhum. Podemos. Sobre as anotações... Pode continuar. Pode falar. Eu? Sobre as anotações, eu coloquei que astecas era só o nome atual, né? Porque antigamente mesmo eles eram chamados de mexicas. E era um termo semelhante aos bárbaros da atualidade. E também fiz a mesma anotação sobre a disseminação de doenças, né? Porque jeito inusitado de acabar, não. Sim. Sim, era um padrão, né? Espanhóis fizeram isso, portugueses também. Era uma forma de dizimar a população. Professora, Oi. posso sugerir uma aula do próximo dia? Pode. Essa sprint a gente está fazendo sobre essas civilizações antigas, né? Na semana de acampamento, a gente conversa... antiga pode ser de onde veio os fogos de artifício, a origem dos fogos de artifício, tipo, da parte de luzes. Não. A gente está terminando de trabalhar a sprint sobre civilizações antigas e, posteriormente, a gente vai conversar com vocês sobre outros assuntos para as descobertas da sprint 14, né, que é a próxima. Mas vamos lá, para finalizar, Caio, quais foram suas anotações? Foi B. No caso, eu tô começando desde do 5. Foi B? Não sobre o checkpoint, mas o que você achou de interessante sobre o Império Azteca, sobre o que a gente viu da descoberta hoje? Achei legal os impérios lá, né? O do império, assim, dos povos. Né? Sim, mas tem algo específico sobre o Império Azteca que você tenha gostado? Tem, é isso, é algo específico. O povos em si tinha dentro da era dos 4.000 anos lá do povo azteca, sabe? Os 5 povos.
Eu achei específico. Sabe, eu gostei disso. Que os povos, que eram vários povos que formavam os astecas? Isso. Ah, tudo bem. Sim, sim, sim. Eles comunicavam a mesma língua, né? Mas eram povos distintos, eram povos ali oriundos da Mesoamérica. Beleza, gente. Então, essa foi a nossa retrospectiva, essa foi nossa aula de descoberta. Muito obrigada. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Não. Não? Beleza. Se você de casa tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, manda essa dúvida para a gente, tá? Pode ser em qualquer formato, em qualquer rede social, basta marcar @licenciaedu. A gente vai ficar muito feliz em respondê-los. E aí, pessoal, vamos descansar agora, a gente se vê na aula que vem, na segunda-feira, com novo conteúdo da aula de leitura. Um beijo, gente. Até segunda. Tchau.